de óxido nítrico. Os EIGs glicam a hemoglobina, fazem a hemoglobina glicada. Então por isso que quando a gente faz um exame que é hemoglobina glicada, frutosamina, nós estamos avaliando indiretamente esses EIGs. A frutosamina, por exemplo, ela é a glicação, ou seja, a proteína, a albumina glicada, é a frutosamina. E quando você tem uma hemoglobina glicada, é reflexo que os EIGs afetaram e glicaram essa hemoglobina, fazendo com que essa hemácia não consiga transportar oxigênio. Ou seja, os EIGs podem contribuir para o desenvolvimento de uma anemia no paciente ou uma maior incapacidade no transporte de oxigênio, reduzindo automaticamente a produção energética via aeróbica celular, aumentando a respiração anaeróbica, aumentando a produção, por exemplo, de ácido lático. E aqui nós temos também os EIGs nos rins, fazendo glomerulosclerose, fibrose intersticial. Grande parte, pessoal, dos felinos, esses EIGs têm uma correlação muito grande com a doença renal crônica em gatos. Atenção a esses compostos de glicação avançados, são inflamatórios e eles podem contribuir para essa fibrose intersticial, a lesões também no glomérulo e também lesões tubulares. Nos ossos, eles vão reagir com os colágenos, principalmente colágeno tipo 1, colágeno tipo 2, colágeno tipo 3, tá? Então eles fazem profundas alterações em músculos, ossos e tendões. Vocês verificam, por exemplo, um gato com excesso de EIGs, por excesso de glicose, ele faz uma neuropatia periférica, né? Onde vai fazer aquela postura plantígrada, que é característico dos gatos, por exemplo, com a presença de diabetes ou resistência insulínica. E aqui nós temos outros PowerPoints mostrando que esses EIGs, esses compostos de glicação avançados, eles podem ser formados normalmente pelo excesso de glicose, o próprio envelhecimento aumenta ele, e os alimentos altamente processados, torrados, eles aumentam esses componentes de glicação avançados. A própria inflamação, doenças autoimunes, vão gerar maior formação desses EIGs, ativando o receptor RAGE, e aí codifica o nosso glorioso NF-κB, fazendo a transcrição de citocinas inflamatórias, gerando inflamassoma, amplificando todo o processo inflamatório e oxidativo, abrindo e acelerando o desenvolvimento de grande parte das doenças crônico-degenerativas. Então aqui você tem, por exemplo, uma lesão direta pelos EIGs, levando ao NF-κB, citocinas inflamatórias, excesso de radicais livres, que vão automaticamente contribuir para uma lesão renal e lesão cardíaca. Pessoal, tem um animal renal, tem um animal cardíaco, é bem interessante utilizar antioxidantes e antiglicantes para esses pacientes. Objetivo, fazer formulações para diminuir a ação desses EIGs no receptor. Então, acompanha comigo aqui até o final da live, que a gente vai sortear uma vaga para o curso, tá? E além disso, aí eu vou passar uma formulação bem interessante para que vocês possam utilizar na prática clínica de vocês para neutralizar esses EIGs, né? Para reduzir esses compostos de glicação avançados, que podem automaticamente contribuir para o avanço de praticamente todas as doenças crônico-degenerativas. Aqui é um outro PowerPoint, onde eu coloco aqui a proteína reagindo com a frutose, com a glicose, com a ribose, fazendo a base shift, composto de Amadori, composto de Maillard, e aí você faz os EIGs, que são os produtos de glicação avançados, que são o tema da palestra de hoje. E esses EIGs, pessoal, eles vão fazer o quê? Um aumento do processo inflamatório, um aumento do processo oxidativo, reações inflamatórias, ativação de citocinas, amplificando todo um desequilíbrio por parte do terreno biológico do paciente. Então os EIGs vão aumentar doenças neurodegenerativas, todas elas vão acelerar com a presença dos EIGs, as alterações do miocárdio, tá? Principalmente arteriosclerose intramural que ocorre em cães, tá? Isso já foi comprovado, cães podem ter aterosclerose por EIGs, olha que interessante, artrite, osteoartrose, problemas pulmonares, problemas hepáticos e olha só, pessoal, principalmente doença renal crônica. Os EIGs,
em grande escala, a ingestão constante, a presença desses compostos, elas vão levar essa célula a um sofrimento e pode aumentar também, inclusive, a própria incidência na formação de câncer. Tá? Então, não subestime a correlação de AGEs também com a formação de câncer dos pacientes. Então, aqui eu tenho os AGEs, os compostos de glicação, ativou o receptor e olha só o que ele vai fazer aqui. Vai aumentar os AGEs a resistência insulínica. Então, cuidado, atenção gatos, né? Que os gatos desenvolvem a resistência insulínica com hiperinsulinismo, com uma hiperglicemia. Eu já vou falar aqui o que é diferente em relação aos cães. Então, os gatos, quando desenvolvem uma síndrome metabólica, eles fazem um hiperinsulinismo com aumento da glicemia. Essa glicemia vai aumentando e esse animal vai glicando, vai inflamando, vai inflamando. Essa glicação, ela amplifica lesões mitocondriais, ela faz, por exemplo, lesão no retículo endoplasmático da célula, que faz, por exemplo, a liberação de cálcio. Então, toda a produção energética fica comprometida. Eles fazem também uma ativação, uma redução da via PI13K-AKT-emitor, que é responsável pelo influxo, pela ativação do glúteo para colocar a glicose para dentro da célula. Além disso, eles aumentam o NADP oxidado, reduzindo a formação de óxido nítrico, fazendo com que o endotélio ele reduza essa plasticidade e essa capacidade de fazer uma modelação, na verdade, do vaso. Né? E aí você vai gerar mais inflamação, mais estresse oxidativo. Já os cães, pessoal, os cães eles fazem um mecanismo que eu chamo que os cães são alienígenas do ponto de vista metabólico. Porque à medida que eles têm resistência insulínica, eles vão produzindo tanta insulina e eles procuram evitar a glicação de qualquer maneira. Tá? Então os cães eles elevam drasticamente a insulina e eles conseguem colocar essa glicose para dentro, reduzindo a glicação. Eles só vão se tornar realmente, vai se tornar inflexível esse processo quando esse pâncreas sofre uma lesão tamanha que não consegue mais produzir insulina, aí o cão desenvolve diretamente, praticamente, uma diabetes tipo 1. Que, na verdade, a diabetes tipo 2 em cães, ela vem relacionada a um hiperinsulinismo, porém, com uma glicose não elevada. O cão começa a elevar essa glicose quando ele começa a falhar essa produção da insulina endógena. E aí nós vamos ter praticamente desenvolvimento dessa diabetes em cães. Já os gatos, eles vão elevando gradativamente a insulina com a glicemia subindo. É mais ou menos o que ocorre com a síndrome metabólica em seres humanos. Então nós vamos engordando, nós vamos fazendo resistência insulínica, o corpo vai produzindo essa insulina, vai gerando essa resistência e uma dificuldade de colocar, de incorporar essa glicose para dentro. A glicose começa a subir, essa glicose elevada reage, faz os compostos de glicação avançados. Os cães, eles evitam a glicação até o seu limite. E quando eles começam a glicar, pessoal, quando você tem um cão que começa a elevar a hemoglobina glicada, frutosamina, dentro de uma normalidade ainda, mas já no terceiro quartil, acenda a luz vermelha para esse paciente, que ele tem um grande risco de desenvolver diabetes de uma forma bem precoce, tá ok? Então aqui mais um slide falando que os AGEs, eles também são formados pela frutose, então cuidado com muito suco, né, pessoal? Você pegar suco, tirar a fibra, colocar principalmente aqueles sucos que você tem uma relação maior de frutose do que de glicose no suco, você vai gerar uma alta produção desses compostos de glicação avançados. Então sucos, cuidado com excesso de sucos, determinados sucos, isso estou falando como nutricionista agora na parte humana, tá? Porque eles vão automaticamente gerir uma grande quantidade de frutose, principalmente quando você tem muito suco de laranja, coloca mais açúcar ainda misturado, você vai automaticamente elevar a glicose no seu corpo e vai fazer os processos de glicação avançados. Que você pode mensurar isso através da hemoglobina glicada, de uma frutosamina, que o ideal é que ela esteja em torno do segundo quartil. Terceiro, quarto quartil já tem algum problema metabólico em relação a essa condição. E aí nós temos então a frutose, a glicose reagindo o excesso delas, né, com as proteínas do corpo,
fazendo os compostos de glicação avançados. E aí, olha só, ativou o RAGE, que é o receptor da célula, e aí vai gerar o quê? Um mecanismo inflamatório, vai alterar a defesa antioxidante, vai alterar o metabolismo, totalmente a parte endócrina alterada, e vai proporcionar uma disfunção metabólica, levando à alteração, ao desequilíbrio dentro do metabolismo pelos AGEs. E o que a gente sabe hoje, pessoal? Olha só, o excesso de AGEs na dieta, ele tende a aumentar a resposta TH17, TH2, aumentando processos alérgicos e inflamatórios. Ou seja, AGEs aumentam o risco de desenvolvimento de alergias. Isso que os estudos mais recentes mostram. Então, quanto maior a ingestão de AGEs, maior será a degranulação, por exemplo, de mastócitos, maior produção de IgE, maior produção de quadros alérgicos. Os AGEs, olha só que problema sério, eles diminuem as sirtuínas. As sirtuínas são genes relacionados à sobrevivência. Então, as sirtuínas, elas aumentam o telômero, aumentam a longevidade e reduzem o processo inflamatório. O que os AGEs fazem? Reduzem a produção de sirtuínas. Cai a produção de sirtuínas e automaticamente nós vamos ter uma redução na longevidade no paciente, um aumento do processo inflamatório. Quem ativa sirtuínas, pessoal, é a restrição calórica. Não existe nada mais poderoso conhecido para aumentar a longevidade em todas as espécies testadas do que a restrição calórica. Ou seja, comer o suficiente, não comer demais. Se você comer muito, parecendo um baiacu, infelizmente você vai viver menos. Tá? O peixe literalmente morre pela boca. Aqui eu tenho uma tabela, olha que incrível, dos alimentos com maior quantidade de AGEs. Lembra que eu falei para vocês? A gente pode formar os AGEs dentro do organismo através de carboidratos de alta carga e índice glicêmico, ou nós podemos ingerir esses AGEs diretamente nos alimentos. Por exemplo, manteiga, pessoal, ela é absolutamente abarrotada de AGEs. Então, do ponto de vista de AGEs, a manteiga não é um alimento saudável. Margarina, lotada de AGEs. Maionese, lotada de AGEs. Azeite de oliva, também tem uma quantidade significativa de AGEs. Linguiça, alta quantidade de AGEs. Bacon, né? Quando você pega aquele bacon torradinho, alta quantidade de AGEs. Aqui você pega, por exemplo, o ovo frito, né? Quando você frita o ovo com uma manteiga, com óleo, você também gera bastante AGEs. Aí você tem aqui, ó, cereais de forma geral, alta quantidade de AGEs, biscoitos, granola, olha só, pessoal que gosta de granola, nada contra, mas tem uma quantidade muito grande de AGEs na granola. Você vê uma pizza de massa fina, alta concentração de AGEs, vai inflamar o paciente. Tá? Então, ingerir esses alimentos eventualmente, tudo bem. Agora, ingerir todo dia, pessoal, vai gerar um quadro inflamatório, porque ele já vai ativar diretamente o receptor celular. Aí você vê, olha só, peito, por exemplo, um peito de frango frito com pele, olha só a quantidade de AGEs. Um absurdo, né? Uma quantidade extrema. Né? Você tem, por exemplo, as batatas tipo chips, parmesão ralado, olha a quantidade de AGEs no parmesão. Batata chips, né? Aquelas batatinhas chips torradinhas, alta concentração de AGEs. E o próprio leite infantil, ele também tem uma concentração razoável de AGEs. Ou seja, quem tem menos AGEs? São os alimentos automaticamente menos processados, alimentos crus, eles vão conter uma quantidade reduzida desses AGEs. Então eu coloco aqui os AGEs, os compostos de glicação avançados, como um gatilho, pessoal. Então esse PowerPoint ele é bem didático, porque é como se você estivesse atirando aqui, o AGE é um gatilho, ele ativa o gatilho para gerar o quê? Uma inflamação crônica, para aumentar o estresse oxidativo, para alterar a função endócrina, a função imunológica, neurotransmissores, inclusive o próprio sistema endocannabinoide. Ou seja, eu tenho via AGEs uma formação
e condições totais para um desequilíbrio do terreno biológico do meu paciente. Existem vários gatilhos, né, que levam essas inflamações, essas alterações do terreno biológico, e os AGEs não podem ser subestimados como um gatilho importante do desenvolvimento dessas principais doenças crônico-degenerativas. E o que nós temos de artigo, né? Porque não adianta eu ficar falando aqui de AGEs e não mostrar artigos para vocês. Então eu tenho aqui um artigo, esse aqui específico, da ingestão de AGEs em cães, olha só, e aí correlaciona o excesso de AGEs presentes na alimentação, podendo ocasionar problemas hepáticos, problemas renais, podendo ocasionar desequilíbrios no sistema imunológico, aumentando, levando a disfunções mitocondriais, levando à ativação do fator NF-κB, levando ao estresse oxidativo. Então, todas essas condições, daqui para frente, a indústria vai ter uma preocupação grande em fazer alimentos com menor quantidade de AGEs, porque já se sabe que esses AGEs, quando ingeridos diretamente nos alimentos, eles são absorvidos pelo intestino. E quando são absorvidos pelo intestino, eles ativam o receptor celular, codificando toda essa resposta metabólica, inflamatória, oxidativa, levando a um desequilíbrio do terreno biológico do paciente. Então aqui eu tenho a correlação dos AGEs com osteoartrose e osteoartrite. Então você tem a formação desses compostos de glicação avançados que podem ocorrer num paciente com uma hiperglicemia. Isso é muito comum em gatos. Os cães, eles evitam essa glicação até o limite. Os felinos já não, eles já começam a glicar com a resistência insulínica. Os cães eles conseguem, com uma alta produção de insulina, evitar essa glicação em grande escala, tá? Mas tem um limite. E você pode fazer a ingestão direta desses compostos de glicação aqui pelo intestino, eles são absorvidos e eles vão codificar citocinas inflamatórias, como a interleucina 1, a interleucina 6, fator de necrose tumoral. Essas citocinas vão no condrócito, que é a célula tronco da cartilagem, e esse condrócito, que é o mesmo condrócito que produz o proteoglicano, que vai fazer a matriz da cartilagem, esse mesmo condrócito, na presença de citocinas inflamatórias, ele vai liberar as metaloproteinases de matriz, que são verdadeiros Pac-Mans que destroem as estruturas de colágeno. Ou seja, o condrócito que produz o proteoglicano é o mesmo condrócito que destrói o proteoglicano na presença de citocinas inflamatórias. Então esse PowerPoint mostra os AGEs formando as citocinas inflamatórias e automaticamente as citocinas vão ativar o condrócito para que eles produzam essas metaloproteinases de matriz, fazendo destruição da cartilagem e destruição óssea por parte do paciente. Aqui eu tenho um trabalho mostrando o comprometimento desses compostos de glicação avançados, alterando a estrutura cortical óssea em beagles, tá? Então mostra o impacto desses compostos de glicação avançados, alterando, inclusive, levando a um comprometimento ósseo em cães. E aqui o problema não para por aí, né? Então aqui, por exemplo, esse PowerPoint mostra a ingestão de AGEs na dieta, ou formação desses AGEs por carboidratos de alta carga índice glicêmico. Volto a repetir, o cão ele faz um milagre do ponto de vista metabólico para glicar muito pouco. Agora os gatos, quando desenvolvem obesidade e resistência insulínica, normalmente eles tendem a ter uma glicemia mais elevada, gerando esses AGEs também. Cães, quando começam a glicar com a ingestão, por exemplo, de um carboidrato de alta carga índice glicêmico, normalmente eles estão praticamente diabéticos, porque eles fazem de tudo para evitar esse processo de glicação. Aqui mostra, olha só, detalhadamente, a ingestão dos AGEs pela dieta, codificando os receptores, fazendo o NF-κB, transcrevendo citocinas inflamatórias, alterando microbioma, alterando seletividade de membrana intestinal. Olha só, excesso de AGEs podem alterar permeabilidade intestinal. E aí você vai gerar automaticamente uma maior sobrecarga na circulação enterohepática, levando a dejetos, toxinas, radicais livres, metabólitos tóxicos caindo e derramando tudo no fígado. E aí esse fígado se torna inflamado,
Esse fígado inflamado, ele altera os receptores endocannabinoides com aumento de CB1 em detrimento de CB2, e aí você vai gerar fibrose hepática, avançando e levando às lesões hepáticas, tá? Então, muita atenção, tá? Com a ingestão desses AGEs diretamente na dieta, tá? Porque eles são absorvidos e eles podem levar, por exemplo, ao maior risco de desenvolvimento de processos inflamatórios hepáticos, tá? Então, a mesma inflamação que ela transloca ali pelo intestino, ela acaba levando todo esse lixo, vai ser derramado no fígado, contribuindo aí para esse processo inflamatório. E aqui eu tenho um outro trabalho dessas toxinas, né, consideradas, na verdade, esse é um artigo que fala que os compostos de glicação avançados, eles são considerados, inclusive, uma toxina urêmica. Então, são toxinas extremamente devastadoras para os rins. Atenção, galera que atende paciente com doença renal. Eles vão se beneficiar muito, pessoal, com formulações antiglicantes e antioxidantes para limitar a formação desses AGEs. Porque o que a gente faz quando a gente tem um paciente com doença renal? A própria doença renal aumenta a formação desses compostos de glicação avançados por ser um processo inflamatório, por ser um processo oxidativo. E a dieta para esses pacientes, nós temos que aumentar o quê? Carboidrato, aumentar a gordura e reduzir proteína. Então, se eu reduzo a proteína, eu tenho que aumentar carboidrato e tenho que aumentar a gordura. Aumentando o carboidrato nessas dietas, você vai gerar maior absorção, maior nível de glicemia e automaticamente maior formação desses AGEs. Então, é um outro ponto de vista importante que ocorre nos pacientes com doença renal. Recomendo para paciente renal, todos eles, tá? A suplementação de L-carnitina. Já é comprovado que animal com doença renal crônica tem redução na síntese de carnitina, que ela é produzida no fígado e produzida pelos rins. Então, se eu tenho um paciente com doença renal crônica, ele tem redução de carnitina. Reduziu carnitina, vai ter uma maior dificuldade da oxidação de gordura, automaticamente aumento de triglicéridos. Portanto, para não fugir do meu tema, se vocês tiverem um paciente com doença renal crônica, olhem com atenção, principalmente esses compostos de glicação avançados, em decorrência da própria dieta deles, para reduzir mais um gatilho inflamatório. E esses AGEs, pessoal, eles fazem lesões importantes renais, tanto nos glomérulos quanto nos túbulos, tá? Então, atenção para reduzir esses compostos de glicação avançado nos rins. Então, olha só que incrível. Eu tenho excesso de glicose, excesso da formação e ingestão desses produtos de glicação avançados, faz estresse do retículo endoplasmático, disfunção mitocondrial, e aí esses néfros não conseguem produzir ATP. E esses néfros com menos ATP vão reduzir a capacidade e a taxa de filtração, tá? Amplificando cada vez mais a doença renal crônica, levando a lesões cada vez mais importantes em órgãos e sistemas, levando a lesões celulares. Essas lesões celulares amplificam a inflamação. Então, os AGEs, mais o processo inflamatório e oxidativo, eles entram como se fosse num fluxo de devastação renal. Portanto, usar antiglicantes e fórmulas antioxidantes são estratégias bem assertivas para a redução da progressão da doença renal crônica nos nossos pacientes. Então, olha só o pepino que são esses AGEs, né? Eles formam várias moléculas de adesão, citocinas inflamatórias, eles codificam o NF-κB, fazendo toda essa sinalização inflamatória. A doença renal crônica, pessoal, é uma CIRS, é uma condição inflamatória. Então, se eu diminuir um gatilho inflamatório via AGEs, é uma estratégia interessantíssima, como um mecanismo já de proteção, como um fator a menos de agressão ao órgão, tá? Então, eles vão se beneficiar muito o paciente com doença renal com formulações antioxidantes e antiglicantes. Olha só esse outro trabalho. Os AGEs, pessoal, eles polarizam, tá, o macrófago para o sentido M1 agressivo, gerando o NF-κB. Isso pacientes, por exemplo, com uma síndrome metabólica, obesidade, a gente sabe que nos adipócitos nós temos um aumento do macrófago M1, levando as adipocinas inflamatórias, são citocinas inflamatórias. Então, os AGEs, eles amplificam, eles aumentam a produção
desses macrófagos realmente reativos que vão estimular a produção dessas citocinas inflamatórias. Aqui eu tenho um outro trabalho específico para cães, mostrando que os compostos de glicação avançados fazem diretamente lesões nos neurônios. Ou seja, os produtos de glicação avançados estão diretamente relacionados a lesões neurodegenerativas em cães. Então, se eu tenho um animal com Alzheimer, com disfunção cognitiva, com qualquer alteração neurodegenerativa que afete tanto cães quanto gatos, uma estratégia importantíssima seria limitar a formação desses eixos. Pacientes, por exemplo, com diabetes, tá? Diabetes mellitus, por exemplo, você pega um cão com diabetes, a incidência de disfunção cognitiva desses animais é altíssima, tá? Porque a glicose ela fica flutuando, ou ela fica baixa, ou ela fica alta. Fica baixa, morre neurônio. Fica alta, glica gera inflamação, mata neurônio do mesmo jeito. Então a incidência de disfunção cognitiva, de doenças neurodegenerativas em cães diabéticos, ela é bem alta. Portanto, mais um motivo aí para a utilização dessas substâncias antiglicantes e antioxidantes. Aqui é um trabalho que ele correlaciona esses compostos de glicação avançados em cães, comparando com cães silvestres, correlacionando um aumento do processo de envelhecimento justamente com a formação desses compostos de glicação avançados. Aqui é um outro trabalho, olha só, para quem não conhece, cães podem ter aterosclerose, já foram... Aqui você tem, por exemplo, descrito já em 3 casos, em artérias coronárias, então aterosclerose em coronárias em cães, obstrução dessas artérias, e adivinha quem predominava nessas lesões arterioscleróticas? EIGES, tá? Então, atenção com EIGES, porque os EIGES fazem uma inflamação do endotélio e podem predispor à formação de placas de ateroma. Hoje a gente sabe que existe a esclerose intramural cardíaca, tá? Isso já foi comprovado em cães, comprovado em gatos, e a utilização, por exemplo, das substâncias antiglicantes são bem interessantes, porque a aterosclerose, tanto intramural quanto, como foi relatado aqui nesse artigo, em 3 animais, elas ocorrem normalmente em decorrência da formação de EIGES, isso na espécie canina. E aí você tem a relação desses EIGES com a disfunção do miocárdio. Atenção, pacientes cardíacos. Atenção, pacientes com qualquer tipo de cardiopatia. Atenção, os pacientes com cardiomiopatias. É importante também controlar os EIGES. Olha o que os EIGES fazem. Eles vão reduzir a produção do óxido nítrico, gerando uma maior sobrecarga renal e cardíaca. Vão diminuir as sirtuínas, tá? Vão fazer disfunção mitocondrial. Os órgãos que mais têm mitocôndrias, pessoal, coração, rins e cérebro, são normalmente os órgãos mais afetados quando você tem uma inflamação, um estresse oxidativo. E os EIGES são um caminho que fazem essa lesão mitocondrial. Eles lesionam drasticamente as mitocôndrias da célula. Portanto, os órgãos que têm mais mitocôndrias vão se tornar mais afetados na presença desses EIGES. Então não é diferente, na verdade, nas disfunções do miocárdio. Aqui eu tenho um outro trabalho muito interessante, correlacionando, esse aqui é um artigo que eu coloquei aqui, porque eles mostram que os cães com doença inflamatória intestinal, eles têm menos compostos de glicação avançados. A pergunta que não quer calar, será que o intestino inflamado, ele diminui a absorção desses compostos de glicação avançados para a circulação? Será que esse intestino inflamado, esse animal não se alimentando direito, tem menor a absorção dessa glicose, reduzindo esses EIGES? O que foi correlacionado? Que cães que têm doença inflamatória intestinal têm níveis plasmáticos reduzidos de EIGES. Agora, será que são esses EIGES que estão levando a um processo inflamatório ali no intestino, mas eles não são absorvidos de forma sistêmica? São perguntas que provavelmente novas publicações devem nos trazer essas respostas. Aqui eu tenho um outro trabalho muito interessante, mostrando a utilização, olha só, de ômega 3 mais fibras solúveis, diminuindo
a formação dos compostos de glicação avançados e também de toxinas urêmicas. Ou seja, utilização de fibras solúveis, cuidado do microbioma, os ácidos graxos EPA e DHA são estratégias bem importantes para serem implementadas, por exemplo, num paciente com uma doença renal crônica. Tem um animal com doença renal crônica, formulação antioxidante, formulação antiglicante, ácidos graxos EPA e DHA e uma modulação dessas fibras, principalmente fibras solúveis, que atuam como pré-bióticos, que vão produzir os ácidos graxos de cadeia curta, como o acético, propiônico e butírico, e aí vão ter um processo de modulação desse microbioma, reduzindo AGEs e automaticamente compostos como amônia em excesso. Tá? Então, faz uma limpeza dessa amônia no organismo. Interessantíssimo também para um paciente com uma disfunção hepática severa, como, por exemplo, nos pacientes com shunt. Aqui eu tenho um trabalho que é bem legal, que mostra a análise, né, dos produtos de glicação avançados com o método de espectrometria de massa. Então, ele mostra os alimentos com maior quantidade de AGEs formados e não há surpresa, né, pessoal? Os alimentos que são mais processados, torrados, vão ser os que vão apresentar maior concentração desses AGEs. E aqui eu tenho um outro trabalho, olha só, correlacionando a catarata em cães com a lesão desse cristalino, né, na lente no cão, em decorrência desses compostos de glicação avançados. É por isso que um cão, quando desenvolve diabetes, rapidamente ele vai desenvolver a catarata, via glicação. O cão faz de tudo para não glicar, mas quando ele glica, pessoal, ele, por exemplo, ele se torna diabético de uma forma muito rápida, né? Na verdade, não é rápido, ele tem um hiperinsulinismo, a glicose dele que se mantém até o ponto que esse pâncreas entra em exaustão e ele não consegue produzir insulina, ele se torna diabético e esses pacientes diabéticos desenvolvem rapidamente catarata. Por quê? Porque ele vai ter uma glicose elevada, essa glicose elevada vai fazer todo esse mecanismo de glicação e vai lesionar o cristalino, levando a esses produtos de glicação avançados no cristalino, gerando a catarata. Aqui eu tenho trabalhos mostrando que cães com diabetes mellitus têm também aumento da hemoglobina glicada, tá? E vão gerar automaticamente nesses pacientes um ambiente mais hostil, onde impera principalmente hipóxia e uma maior produção de lactato. Aqui você vê um outro trabalho mostrando a presença de anemia, principalmente com a hemoglobina glicada, ou seja, quando você tem uma hemoglobina que ela é glicada, esse paciente praticamente perde essa hemoglobina, porque ela reduz drasticamente a sua capacidade de transporte de oxigênio. Então, atenção, pessoal, se você tem um animal anêmico, um animal inflamado, tá? Porque essa inflamação e esses compostos de glicação avançados, eles vão contribuir para esse ambiente de hipóxia, para gerar, inclusive, um aumento dessa anemia. Tá? Então, a anemia em cães, nós já tivemos na outra live, nós falamos a respeito da anemia da inflamação, tá? E esses compostos de glicação avançados, eles geram inflamação, lesionam a hemoglobina, a ponto de que ela não consiga transportar o oxigênio. Olha o problema. Então, quanto maior a glicação, menor a capacidade dessa hemoglobina vai ter em transportar o oxigênio. Muita atenção. E se eu tenho um animal renal e ele glicou a hemoglobina, vai fazer mais hipóxia, menos ATP nos néfrons, maior sobrecarga nesses néfrons, menor capacidade de taxa de filtração glomerular. Se eu tenho uma anemia e o animal é cardíaco, ele está glicando, né, esses compostos de glicação avançados estão destruindo ali os eritrócitos, esse coração vai ter o quê? Menor capacidade de transporte de oxigênio. E automaticamente os cardiomiócitos vão reduzir a produção de ATP de energia. Reduzir o ATP, menor capacidade de contração. Então essas correlações com a bioquímica, elas são bem importantes. E aí vocês começam a entender por que é importante limitar esses compostos de glicação avançados. E aqui eu tenho um outro trabalho, né, correlacionando a diabetes mellitus em cães, assim como nos seres humanos, onde as duas espécies aumentam drasticamente os compostos de glicação avançados.
E essa é uma pergunta polêmica, né, pessoal? Onde estão localizados os EIGES? Qual desses alimentos tem mais EIGES, pessoal? Olha, o que tem menos EIGES, aí é o ponto positivo para o alimento cru. Alimento cru vai ter menos EIGES, porque ele é menos processado. Alimento cozido tem EIGE, pessoal? Tem, tá? Também vai ter EIGES. Você torrou, você tostou. Então, se você fizer um alimento cozido, principalmente a parte das carnes, né? Não precisa dar aquela super cozida, né? Dá aquele susto na carne, que é o que a gente fala, é melhor, é mais saudável para os pacientes. Lógico que tem toda a questão da profilaxia, da higienização, do ultracongelamento, né, desses alimentos, dessas carnes, para ter o grau de segurança. E aqui eu tenho, por exemplo, um alimento extrusado, tá? Que você pode ter os alimentos extrusados ou não, né? Peletizados ou extrusados, eles também contêm alta concentração de EIGES, tá, pessoal? Então, o alimento extrusado e peletizado vai ter uma alta concentração de EIGES. E os alimentos enlatados, principalmente os alimentos enlatados, é que apresentam uma altíssima concentração de EIGES. Só que não é aquele enlatado que faz a comidinha, não, tá? É aquele enlatado mesmo, aquela latinha que vira aquele patê, né? Então, aquela latinha que vira aquele patê, bem torradinho, é bem repleta de Maillard, tá? De compostos de glicação avançados. E o que a gente pode fazer? Ah, não vamos deixar então o animal comer ração, não vamos deixar o animal comer alimento cozido, não vamos deixar o animal comer alimento enlatado, vai comer só alimento cru? Não é bem assim, né, pessoal? Então, do ponto de vista metabólico, quem tem menos EIGES? Alimentos crus. Depois, alimentos cozidos. Depois, alimentos extrusados, peletizados. E quem tem mais são os alimentos enlatados, principalmente aquelas latas em forma de patê. Elas têm aí uma altíssima concentração de EIGES. Aqui eu tenho um trabalho em cães, tá, que correlaciona as alterações imunológicas, doenças crônico-degenerativas, com esses produtos de glicação avançados. É recente esse trabalho, pessoal, um trabalho aqui de 2018, um trabalho recente, mostrando o impacto desses compostos de Maillard no desequilíbrio no sistema imunológico dos nossos pacientes. Então ele já descreve aqui, olha só, os EIGES, o receptor que é o EIGE, a formação do NF-κB, gerando todo aquele processo de citocinas inflamatórias. Tá? Então aqui é um artigo bem interessante, eu recomendo que vocês leiam, que fala diretamente do impacto desses EIGES presentes no alimento diretamente com a saúde dos nossos pacientes. E aqui eu tenho um outro trabalho, tá, que ele fez análise dos EIGES, dos compostos de Maillard, em produtos comerciais. Tá? Então aqui, se você for observar, um alimento extrusado, olha só, ele aumenta bem, de uma maneira significativa, estatisticamente significativa, a formação de EIGES. O alimento, pessoal, enlatado, olha só, ele tem uma quantidade ainda maior. E o alimento peletizado, ele vai ter também concentrações maiores, tá? Principalmente do hidroximetilfurfaral, tá? Que é um EIGE, né? Que foram avaliados 2 tipos de EIGEs. Em todos os processos aqui, nós tivemos um aumento desses compostos de glicação avançados, principalmente quanto mais você processa o alimento. E aqui você tem um outro trabalho mostrando, olha só, que de acordo com a alimentação, ou seja, se o animal ingeriu um alimento cru, ele fez menor produção urinária de EIGEs. Já os alimentos mais processados, quanto mais processado o alimento, mais cozido, mais tostado, maior formação de EIGEs ele faz. Tá? Isso tanto em cães quanto em gatos. Aqui você tem um artigo bem interessante para que vocês possam ler. Um trabalho agora de 2020. Aqui eu tenho um outro trabalho mostrando as reações de Maillard, tá, nos pets, tá, e correlacionando com a saúde desses pacientes. Então aqui ele até coloca aqui no final que possivelmente nós vamos ter uma daqui, nos próximos anos, né? Esse é um artigo de 2013, que ele já foi um dos primeiros nessa área, mostrando o impacto negativo desses compostos em relação à formação
de processos inflamatórios. O composto de Maillard, ele é palatável, né? Ele aumenta a palatabilidade, então é gostoso você pegar aquele queijinho torrado, né? Naquele croissant que você come, ou aquele queijinho que torrou na panela, que lá é um age puro, né? Uma concentração, aquele parmesão, né? Que você come, o parmesão, é um composto de glicação avançados puro. Aquilo lá entra em você, já inflama, né? Porque ele vai ativar esses receptores, gerando esses caminhos inflamatórios. E aqui é um trabalho que correlaciona esses ages já com a saúde dos pets. E aqui eu tenho um outro trabalho aqui bem recente, de 2021. Repara que nós temos várias publicações recentes correlacionando esses compostos de glicação avançados. E esse aqui ele faz aqui, olha só, com uma preocupação, na verdade, da indústria em termos de como fazer o cozimento, como falei, o processamento desse alimento, a peletização, a extrusão, né, o alimento enlatado, com características para limitar a formação desses ages. Então já é conhecido que esses ages realmente fazem estrago, eles geram processos inflamatórios. Não é brincadeira isso, pessoal. Isso é um gatilho de inflamação muito grande. Por isso que muitas vezes quem trabalha com medicina tradicional chinesa, né, fala comer alimentos crus são mais saudáveis, vem exatamente disso, porque você tem uma menor sobrecarga desses ages. Um pouquinho de age no alimento, beleza. Você faz no organismo que a gente chama de hormese. Tá? Você dá um pouquinho e o corpo responde. O problema é quando nós temos um excesso desses ages. E aí soma o age do alimento, soma o age de uma alta concentração de carboidratos de alta carga e índice glicêmico, com pouca fibra, por exemplo, na dieta, somando o age que já tem na dieta, a formação endógena, e esse organismo ele entra numa capacidade que ele perde essa chance de ter essa hormese, né, de fazer mecanismo de proteção, tamanha a quantidade desses compostos. Então, o que a gente pode pensar de formulações antiglicantes? Para quais condições nós vamos ter benefício? Para que eu, Luiz Fernando, vou fazer formulações com nutracêuticos e componentes antioxidantes, antiglicantes, para quais situações clínicas? Sem sombra de dúvida, pessoal, doença renal crônica. Com certeza, eu tenho um paciente renal, eu vou utilizar antiglicante e desglicantes. Antioxidantes também. Doenças neurodegenerativas, todas elas, podemos utilizar essas substâncias antiglicantes. Traremos benefícios e proteção, redução da morte dos neurônios, redução de substâncias beta-amiloides, diminuição da interferência glutamatérgica. Quanto mais glutamato eu tenho, quanto maior neurotransmissão glutamatérgica. Glutamato é importante para a memória, sem dúvida, mas se eu tenho muito glutamato, tá, você pode gerar um aumento da dor e uma neuroinflamação, levando ao que a gente chama também de uma neurodegeneração, aumentando todas as doenças neurodegenerativas. Terceira condição, sem dúvida, pacientes cardiopatas vão se beneficiar com formulações antiglicantes. Vai reduzir fibrose no miocárdio, vai proporcionar um melhor remodelamento desse coração, dessa musculatura do miocárdio. Articulações, artrose, osteoartrite, toda doença inflamatória de forma geral é assertiva a utilização desses compostos antiglicantes e antioxidantes. Pacientes atópicos, pessoal, também vou utilizar antiglicantes. Doenças hepáticas para diminuir formação de fibrose. Diabetes e resistência insulínica. E somo ainda redução do risco de pancreatite. Tá? Então, quando você tem um paciente com uma pancreatite crônica, aquele pâncreas feio, né, é importante a utilização de antiglicantes e também de antioxidantes. Para prevenção de um paciente que tem resistência insulínica, que tem triglicerídeo elevado, que tenha um risco maior de desenvolvimento à pancreatite, é importante também a utilização de antiglicantes. Os antiglicantes vão fazer uma proteção extra para que esse pâncreas não entre num quadro inflamatório. E no envelhecimento de forma geral, tá?
porque os ages eles estão diretamente relacionados ao envelhecimento. E aqui eu fiz uma seleção dos meus principais nutracêuticos que vocês podem sugerir uma formulação. Vocês podem ter produtos comerciais presentes no mercado com esses componentes. Vocês podem fazer uma formulação manipulada com esses nutracêuticos. Então eu destaco aqui a carcinina, que é o glicoxil PET. A dose em torno de 10 mg por quilo é excelente, tá, para utilizar tanto para cães quanto para gatos. É uma substância realmente fantástica. É um dos maiores antiglicantes e desglicantes conhecidos. Tá? E a vantagem da carcinina em relação à carnosina, que muitos de vocês já conhecem, é em relação à sua biodisponibilidade. Como antiglicantes e antioxidantes, eu posso utilizar polifenóis. Olha só, resveratrol, quercetina, curcumina, a L-teanina, que é do chá verde, e a rutina. Tá? São aí pelo menos aí 5 polifenóis. Vocês podem escolher aí pelo menos 2 para ter essa ação antiglicante e desglicante. Por exemplo, uma curcumina, um resveratrol para um paciente renal, excelente. Uma curcumina, um resveratrol, uma L-teanina para um paciente com disfunção cognitiva, fantástico. Tá? A rutina, a quercetina, ela já melhora a qualidade de um processo inflamatório intestinal, esses polifenóis, melhorando inclusive o próprio microbioma. Carotenoides com ações antiglicantes, olha só, eu coloco a astaxantina, a bixina, tá, que é da Bixia oreantla, que é o nosso glorioso urucum, e a crocina, que é um nutracêutico presente no Crocus sativus, que é o açafrão grego, tá? Então aí você tem aí 3 nutracêuticos carotenoides com grande ação antiglicante, protegendo a pele, né, para não ter ruga, por exemplo. São formulações muito assertivas para a proteção da pele. Algas, pessoal, tanto a espirulina quanto a clorela apresentam propriedades também antiglicantes, e as vitaminas, como a vitamina C, a vitamina E, e especialmente 2 vitaminas do complexo B, como a tiamina e a piridoxina. A forma mais biodisponível da tiamina com ação antiglicante chama-se benfotiamina, mas não há necessidade, por exemplo, numa formulação, você pode otimizar nível de vitamina B1, nível de vitamina B6, uma vitamina E. Posso escolher uma clorela, uma espirulina, um carotenoide, 2 polifenóis e uma carcinina sempre, tá? Porque aí é um grande antiglicante conhecido. Aí você fez uma formulação e você pode mudar essas formulações de acordo com a patologia que o paciente apresente, tá? Isso nós vamos listar como fazer em detalhes no nosso curso de nutracêuticos. O curso está fantástico, pessoal. As inscrições estão acabando. Então, quem tem interesse em realizar o curso, nós vamos sortear uma vaga aqui no final da live agora. Por favor, entre no meu link da bio, façam a inscrição, não percam. Nós vamos limitar para 200 inscrições. Nós estamos com 170 inscritos. Tá? Provavelmente as inscrições devem encerrar em breve, então não percam a oportunidade. E nós vamos listar como fazer exatamente essas formulações para diversas patologias. E aqui eu tenho, olha só, os compostos nutracêuticos atuando e reduzindo a formação dos eixos. Então, olha só, eu tenho o resveratrol, as vitaminas do complexo B, a rutina, a carnosina, mas volto a repetir que a carcinina ela tem uma ação superior, o resveratrol, então eles vão diminuir, por exemplo, estresse oxidativo diminui formação de ages. O resveratrol, por exemplo, reduz os níveis de glicose e glicemia, então ele vai diminuir ages. Então, tudo que a gente proporcionar redução da resistência insulínica, nós estaremos indiretamente reduzindo ages. E aqui a carnosina, ela tem um grande destaque aqui, pessoal, porque ela faz a reversão do composto de Maillard para a base de SIFT. Tá? Então ela consegue ter uma ação desglicante. Tá? Então esses compostos nutracêuticos e moléculas bioativas, essa formulação que eu listei, ela age de uma maneira sinérgica no controle da formação desses ages. Então aqui eu tenho um trabalho, olha só, mostrando a inibição dos compostos de glicação avançados com substâncias naturais, como os carotenoides, como os polifenóis, que podem ser acrescentados nessas formulações. Então, por exemplo, se eu faço um alimento extrusado,
se eu faço um alimento altamente processado, um alimento cozido, por que não é legal, pessoal, a gente colocar esses compostos bioativos, uma carnosina, uma carcinina, tá? Uns polifenóis, uns carotenoides, para já reduzir a formação desses AGEs, para diminuir o processo inflamatório. Com isso, nós estaremos tirando um gatilho inflamatório importante e proporcionando aos nossos pacientes uma maior qualidade de vida. Então, os AGEs, pessoal, atenção a esses carinhas, tá? Eles ativam o receptor da célula e fazem um desequilíbrio metabólico muito importante. E aqui eu tenho várias formas de neutralizar a formação desses AGEs, principalmente com intervenções dietéticas, com a utilização de elementos antioxidantes, antiglicantes, redução, por exemplo, dos fatores inflamatórios. Tudo isso, que é o que a gente chama de equilíbrio de terreno biológico, nós vamos proporcionar aos nossos pacientes uma maior qualidade e uma melhor expectativa de vida. E aqui eu tenho um trabalho com a carnosina, tá? Justamente na forma de carcinina, pessoal, ela vai ter uma biodisponibilidade bem superior. Por isso, se vocês puderem fazer o glicoxil PET, a dose em torno de 10 mg por quilo, é extremamente assertivo aí como uma substância antiglicante que vocês podem estar utilizando aí na rotina da clínica de vocês, tanto para cães quanto para gatos. Os resultados são ótimos, principalmente naquelas condições como doença renal crônica, disfunção cognitiva, diabetes mellitus, resistência insulínica, risco de pancreatite, todas as condições que nós colocamos ali como importantes para a utilização desses compostos de glicação avançados. Em relação aos exames laboratoriais, pessoal, nós não temos exames específicos para avaliação desses AGEs de uma forma direta. Não está disponível dentro da rotina. Mas nós conseguimos avaliar quando nós temos elevações da glicemia. Então, as alterações de glicemia, quando o paciente começa a glicar, formar compostos de glicação avançados, pela glicose elevada, nós conseguimos mensurar no laboratório. Como que nós fazemos a avaliação? Através da hemoglobina glicada, que ela vai refletir a glicação por 3 meses, é o famoso pega na mentira, e a glicação da frutosamina, tá? Que é a glicação, na verdade, da albumina, né? Então você tem a glicação da hemoglobina, a glicação está errada aqui da albumina, tá? Que reflete, na verdade, a frutosamina, que reflete o que a gente chama de albumina glicada, que vai, na verdade, ter um reflexo dessa glicemia de 15 a 20 dias no paciente. Então, a hemoglobina glicada vai refletir uma glicemia de 3 meses e a frutosamina vai refletir como está a flutuação da glicose nesse paciente de 15 a 20 dias. Então, se eu tenho um animal que está com uma glicose, com uma hemoglobina glicada, com uma frutosamina acima do 3º quartil, não está bom. Nível ideal de hemoglobina glicada e frutosamina é 2º quartil, tá? Então você separa o exame normal em quartis, tá? Porque você só vai ter só tem problema quando está acima do valor de referência. Não é bem assim, pessoal. Exames laboratoriais não devem ser interpretados dessa maneira. Exames devem ser interpretados como exames ideais. O ideal da hemoglobina glicada, 2º quartil. Ideal da frutosamina, 2º quartil. Tá ok? Se estiver no 3º, 4º quartil, não está bom. Tá? Se estiver no 1º quartil, pode indicar já uma tendência a uma hipoglicemia, que também não é algo bom. Tá? Então, através desses exames laboratoriais, nós conseguimos ter uma avaliação de como está o processo da glicação em decorrência da glicemia. Mas a gente não consegue avaliar, por exemplo, a formação e as ingestões desses AGEs diretamente pelos alimentos. Tá? Então, aqui você tem a albumina glicada, que vai refletir a frutosamina, e a hemoglobina glicada, que vai refletir, na verdade, a hemoglobina glicada. Tá? E com isso, pessoal, a gente encerra aqui essa nossa vídeo live de hoje. Nós vamos em breve subir aqui a aula para a plataforma no YouTube. Convido a todos vocês aí para participarem do curso de aplicação clínica de nutracêuticos, que vai ocorrer agora dia 30 de abril. As vagas estão acabando, pessoal. Então, quem tiver interesse, entra no meu link da bio, faça a inscrição. O curso está maravilhoso. Nós vamos listar mais de 90 protocolos, vamos falar de todos os nutracêuticos,
Vamos falar de temperos, das substâncias presentes nesse tempero, como nós podemos utilizar, por exemplo, um açafrão, como nós podemos utilizar um coentro. Tem muita coisa bacana nesse curso, várias inovações, protocolos para praticamente todas as patologias. É um curso que vai focar tanto cães quanto gatos, toda a parte de bioquímica dos nutracêuticos, efeitos deletérios, quando nós temos riscos, as correlações desses nutracêuticos com medicamentos, se é seguro, se não é seguro para utilizar durante a gestação, lactação, enfim, é um curso específico de nutracêuticos novo, tá? Que eu convido todos vocês a participarem. Ok, pessoal? E nós vamos fazer agora, eu queria agradecer enormemente a Drogavet, né, por participar como patrocinador aqui do curso, e eles vão fazer automaticamente um sorteio, né, que vai ser uma vaga aí, bancada pela Drogavet. Então nós vamos sortear a vaga. Eu acredito que em breve eu já divulgue aí o ganhador na minha rede social, no máximo até amanhã. Então a gente já faz essa divulgação, já vai fazer o sorteio, o pessoal do marketing, tá? E aí a Drogavet, que está patrocinando, vai brindar esse colega aí com uma vaga. Espero que quem ganhe faça um ótimo proveito, tá? E eu estou aqui à disposição depois para sanar possíveis dúvidas aí para vocês, tá? E queria automaticamente agradecer enormemente a presença de todos os colegas aqui nessa incrível vídeo live, essa live, né? Essa videoaula aqui que a gente fez no canal no YouTube e no meu Instagram aqui, tá? E desculpa aqui o pessoal de casa que estava acompanhando no Instagram, eu não consegui responder, mas na verdade é para que vocês tenham uma melhor interação aí comigo, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima live. E aí a gente vai conversando, vai trazendo esses assuntos aí que são de grande relevância dentro da aplicação clínica, principalmente envolvendo o universo da dietoterapia, de nutracêuticos. Tem muita novidade aí no decorrer do ano, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Valeu!